Ó, nós aqui outra vez, beleza? Vamos continuar, agora a gente vai para o filo molusca. Relembrando a aula anterior, nós vimos poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. E agora veremos moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Belezinha? Então vamos direto para o que interessa, filo molusca, né? Eu acho que vocês lembram do Lula Molusco, quem assistiu Bob Esponja. Então, o que é a lula? O que o polvo ele tem? É um corpo bem mole, é por isso que ele se chama de molusco, porque é mole, tá? E alguns são protegidos por uma concha calcária, né? Por exemplo, o caracol, tem aquela concha dele, o escargot, enfim, tá? Vivem em ambientes aquáticos e terrestres. E aí a gente tem os marinhos, por exemplo, o lula e o polvo, né? E a gente também tem aqueles de água doce, como por exemplo o caramujo. E também temos os terrestres, né? Por exemplo, a lesma, ela vive em ambiente terrestre. Tubo digestório completo, a gente já viu, agora esses animais, eles possuem boca e ânus. Presença de rádula, que é como se fosse uma língua, a gente vai ver daqui a pouco. E o sistema nervoso ganglionar, tá? Eu não vou me ater ao sistema nervoso, vou falar um pouquinho mais sobre a rádula. Bom, então aqui alguns exemplos, né? Então a gente tem a ostra, né? O polvo, a lesma, a lula, né? Todos esses são moluscos. Então, pessoal, em relação à rádula, que eu falei, que é uma das grandes características, nem todos os animais, eles possuem rádulas, principalmente o gastrópode, que é o caracol, por exemplo, você não vai ver rádula no polvo, na lula, mas no caso do caracol, do caramujo, né, você pode ver, né, na boquinha dele, claro que você não vai abrir a boca dele, mas acredita em mim, você tem uma estrutura como se fosse uma língua e ela tem vários dentinhos aqui que é feito de quitina, que é o mesmo material que faz aquele exoesqueleto dos insetos. O alimento, ele já vai meio que semi-triturado, tá? Então, ele vai andando aqui e aí o alimento já vai para o tubo digestivo. Por que a gente está falando tanto em rádula? Porque é uma coisa que você só encontra em moluscos. Em nenhum outro animal você vai encontrar a presença da rádula. Vamos agora para anelídeo, né? Anelídeo são as minhocas, né? Então são vermes segmentados, ou seja, metamerizados, é a mesma coisa, porque é o corpo dividido todo em anéis, tá? Tem uma musculatura bem desenvolvida, você pode olhar, né? Você consegue ver os músculos da minhoca quando ela anda. Tubo digestivo completo, boca e ânus. Excreção por nefrídeos. Isso daqui eu não vou me ater a isso, tá? Depois vocês leem mais, porque não é uma coisa que cai muito no Enem. Circulação fechada significa que eles têm vasos sanguíneos, tá? E eles possuem a hemoglobina, que é uma proteína que ela carrega o oxigênio, que nem a gente, tá? Que tem essa proteína que carrega o oxigênio. Sistema nervoso ganglionar, tá? Tem vários gânglios, que são, na verdade, conjuntos de neurônios já, então você vê que é um animal mais desenvolvido. E a respiração, ela pode ser ou cutânea ou branquial. Se for um animal terrestre, será cutânea. Se for um animal aquático, né, marinho, você tem o branquial. Então, aqui temos exemplos, né? No caso, a minhoca, que deve ser o mais conhecido de todos, né? Aqui você vê a boca, o ânus. Como é que eu sei que a boca é o ânus? Porque eu vejo essa partezinha maior aqui, que a gente chama de clitelo, que ele é super importante na reprodução, tá? Pegando o clitelo, a parte menorzinha, a gente sabe que é o lado da boca. E a parte maior, a gente sabe que é o lado do ânus, tá? Existem 3 classes de anelídeos, que a gente chama de oligoquetos, poliquetos e irudíneos, que se refere à presença ou não de cerdas, tá? Oligo significa pouco, é o caso da minhoca, tá? Tem poucas cerdas, na verdade a gente quase nem vê, né? Poliquetos, você consegue ver várias cerdas, isso não é uma lacraia, tá? A lacraia é um artrópode, aqui é um anelídeo, tá? E irudíneo é quando você não possui cerdas, que é o caso da sanguessuga. Então, aqui só relembrando da hemoglobina, né? Que é um sistema circulatório fechado. Aqui é uma imagem da minhoca.
Então, a gente tem aqui a boca, né? Aqui a gente vê os corações. A minhoca pode ter de 2 a 15 pares de corações, tá? Temos aqui os cordões laterais, tá? Que seriam os vasos sanguíneos. E dentro desse vaso sanguíneo você tem a hemoglobina, tá? Que hemoglobina é feito de ferro e dá essa coloração avermelhada no sangue. Todos os animais até agora que a gente viu, eles não possuíam sistema circulatório fechado, ou seja, vasos sanguíneos, e muito menos hemoglobina. Pulando para o filoartrópode, é o maior filo que a gente tem, tá? Claro, se a gente pensar em reinos, né, com certeza perde para bactérias, né, reino monero. Mas o filo dentro do reino animal, com certeza é o maior filo que a gente tem, porque a gente tem uma diversidade de insetos enorme, tá? E os insetos, eles estão dentro do filoartrópode. Vivem em qualquer ambiente, tá? Qualquer lugar do planeta que você for, com certeza você vai encontrar algum tipo de artrópode. Apresenta apêndices articulados, por isso o nome artro. Artro significa articulação e pode significa pé. Então, se a gente olhar aqui, a foto a seguir, você pode ver a pata de um inseto e você vai ver que ele tem várias articulaçõezinhas. Por isso o nome artrópode, tá? Isso também pode ser em crustáceo, isso pode ser também em aranha, são todos artrópodes. Sistema digestivo completo, a gente já viu, né? Circulação aberta, o inseto ele não possui vasos sanguíneos, nem mesmo hemoglobina, então é diferente do que a gente tinha visto no anelídeo. Sistema nervoso ganglionar, continua. E geralmente desenvolvimento indireto. O que seria desenvolvimento indireto? Tá? Quando nasce o seu filho, por exemplo, você vai ter um filho. Quando nasce o seu filho é anatomicamente, morfologicamente muito parecido com você. É claro, muito menor. Mas tem lá as 2 pernas, os 2 pés, os 2 olhos, o nariz, né? Isso não acontece, por exemplo, com a borboleta. Ela bota o ovo, depois você tem a fase da larva, que não tem nada parecido com a borboleta, depois ela faz a pupa, né? E tem a metamorfose, que é a transformação da larva justamente para a borboleta. Então, esse desenvolvimento, onde você tem partes de vidas totalmente diferentes morfologicamente, a gente chama de desenvolvimento indireto. Então, vamos começar pela classe do inseto, que com certeza é a classe que tem mais exemplares, né? Todo mundo já viu vários, milhares de tipos de insetos diferentes. E agora agradeça por você estar numa aula não presencial, porque se você estivesse em sala de aula, provavelmente eu já te pediria para você correr atrás de inseto para fazer um insetário, tá? Então, quais são as características dos insetos? Apesar dos insetos ter várias ordens diferentes, porque eles são muito diferentes, existem algumas características que todo inseto tem. Primeiro, 3 pares de patas, ou seja, 6 patas. Todo inseto vai ter 6 patas, ok? 1 par de antenas, todo inseto vai ter 1 par de antenas. Asas ou não, existem insetos que não possuem asas, por exemplo, a traça. A traça não possui asa, tá? Tem insetos que possuem 4 asas, tá? Aqui, por exemplo, o besouro também não possui asa, tá? A mosca só possui 2 asas, então isso varia. E o corpo do inseto é dividido entre cabeça, tórax e abdômen, tá? Ele é bem dividido, cabeça, tórax, abdômen. A respiração vai ser traqueal e a excreção deles é por túbulo de Malpighi. Meu Deus, professora, você nem ensinou direito o que é respiração traqueal ou excreção por túbulo de Malpighi. Provavelmente no Enem ou na prova que vocês vão fazer de vestibular, não vão pedir para você explicar, mas você tem que decorar que excreção de inseto é por túbulo de Malpighi. Respiração de inseto é a respiração traqueal. Em relação ao desenvolvimento dos insetos, eu falei para vocês o quê? Que é um desenvolvimento indireto, porque você tem a fase da larva. Na verdade, você tem 3 tipos de desenvolvimento, tá? Aquele que não sofre metamorfose, é que nem a gente, do jeito que nasceu idêntico morfologicamente ao adulto, tá? É claro que menor, tá? E aquele que sofre metamorfose, mas sofre mais ou menos e sofre totalmente. Quem não sofre metamorfose, a gente chama de ametábulo, é o caso da traça, tá?
Quando a traça sai do ovo, ela já é morfologicamente igual à traça adulta. Nos que sofrem metamorfose, a gente tem aqueles que sofrem parcialmente, por isso que é hemimetábulo, tá? E aqueles que sofrem totalmente, que a gente chama de holometábulo. Holo é total. O hemimetábulo, a gente tem aqui o caso do gafanhoto, né? Você tem ele filhotinho, que a gente chama de ninfa, e aí quando ele nasce, ele é muito parecido com o gafanhoto, só que não possui asas, tá? Por isso que a gente chama de hemimetábulo. No caso do holometábulo, é aquele que tem a fase de larva, que é totalmente diferente do que o adulto, tá? Então, é o caso da mosca, é o caso da borboleta, por exemplo, que você tem a larva, você tem ali a pupa, e aí sim você vai ter o indivíduo adulto. Nossa próxima classe são os crustáceos, e é uma classe bastante desejada, principalmente para quem gosta de camarão, gosta de caranguejo, gosta de lagosta, gosta de siri, tá? Então, todos esses animais, eles têm a característica de possuir 5 pares de patas, ou seja, 10 patas, 2 pares de antenas, ou seja, 4 antenas, não possui asas, não possui essa divisão de cabeça, tórax e abdômen, como é o caso dos insetos. A cabeça e o tórax, eles estão juntos, e aí a gente chama essa estrutura de cefalotórax. Tá? Então, você tem o cefalotórax e o abdômen. A respiração é branquial, porque eles vivem dentro da água. E a excreção não é por túbulos de Malpighi, como é dos insetos. É por uma glândula que a gente chama de glândula verde. A próxima classe são os aracnídeos. Tá? O que é? O carrapato, a aranha, o escorpião, são todos aracnídeos. Tá? Então, eles possuem todos 4 pares de patas, ou seja, 8 patas, não possuem asas, não possuem antenas, tá? Muitas vezes você olha assim, na aranha, por exemplo, aquilo lá são quelíceras, tudo bem? Também não possuem cabeça, tórax, abdômen, possui que nem os crustáceos, o cefalotórax, que é uma coisa só, a cabeça com tórax juntas, e o abdômen. A respiração também é traqueal, que nem os insetos, e a excreção se dá por glândulas coxais. Então, túbulos de Malpighi nos insetos, glândulas verdes nos crustáceos e glândulas coxais nos aracnídeos. E por último, não menos importante, do filo artrópode, temos os miriápodes. Podes significa pé, miri significa vários, milhões, tá? E aí a gente tem aqui 2 divisões, quilópoda e a diplópoda, ou quilópodes e diplópodes, tanto faz. Qual a diferença entre eles? No caso dos quilópodes, você pode ver que para cada divisão dessa, você tem o quê? Um par de patas, é o caso da lacraia. Já no caso dos diplópodes, para cada divisãozinha dessa, você tem 2 pares de patas, é o caso da centopeia, do gongolo. O nosso penúltimo filo são os equinodermos, tá? E são animais exclusivamente marinhos, ou seja, todos eles são de mar. Eles não são encontrados em água doce, nem em ambiente terrestre, tá? A característica deles é a presença de espinhos, tá? O tubo digestório já vimos, completo, boca e ânus. Eles possuem uma locomoção por pés ambulacrários e são os primeiros animais com a característica de serem deuterostômicos. O que significa? Lá, se você lembrar da aula que a gente falou de embriologia, a gente vai ver que o blastóporo, né, aquela parte do buraquinho da gástrula, ela pode formar ou a boca ou o ânus. No caso dos equinodermos, ela forma o ânus. E por último, nós temos o filo cordados, tá, que somos nós, tá? Todo cordado, independente, ele em alguma fase vai apresentar 3 estruturas. Não significa que você tem essas 3 estruturas o tempo todo, tá? Você pode perder alguma dessas estruturas, tá? Mas em alguma fase da sua vida você possuiu essas 3 estruturas. A notocorda, que está presente na neurula, tá? Que os outros organismos não possuíam, depois da gástrula você tem a neurula, então essa estrutura vai dar origem à coluna vertebral
no caso dos vertebrados, né? Tem animais que eles são cordados, mas eles não são vertebrados, porque eles não vão ter essa coluna vertebral, mas eles possuem, numa fase embrionária, a notocorda. Segundo, tubo neural dorsal, que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso é dorsal, atrás da gente. Então, todo cordado tem essa característica. E o terceiro, fendas branquiais da faringe. Você deve pensar, caraca, mas a minha respiração não é branquial. Sim, mas quando você era um zigoto, tá? Você possuía na sua faringe fendas branquiais. Então, é uma das características do cordado. Aqui falamos sobre as classes. É claro que o filo é cordado, mas existe um subfilo, que são os vertebrados, que possuem coluna vertebral, tá? Existem alguns cordados que não são vertebrados, tá? Ou seja, eles possuem a notocorda, mas essa notocorda ela não vai formar a coluna vertebral. Mas aí é assunto para uma outra aula, tá? Mas dos cordados tem o grupo dos vertebrados que vai dar origem à coluna vertebral. E aí temos, nesse subfilo dos vertebrados, temos 5 classes, que é o que todo mundo sabe, né? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O ideal seria montar um slide, montar uma videoaula de cada classe dessas, tá? E lá nos mamíferos ainda, montar mais várias aulas sobre as divisões dos mamíferos. Afinal, a gente tem os primatas, nós temos os quirópteros, que são os morcegos, nós temos os cetáceos, que são os golfinhos. Então, para você ter uma ideia como é que se abre. Isso a gente falou um pouquinho quando a gente estudou classificação. Mas, enfim, né? Nos vertebrados, né, temos cordados que não são vertebrados, mas dentro dos vertebrados existem essas 5 classes. Bom, pessoal, isso foi uma passada muito rápida nos 9 filos, tá? É claro que existe muito mais coisa para se estudar, tá? Mas pelo menos vocês já têm aí as características principais, tá? Fiquem bem, até a próxima.